Oi pessoal, meu nome é Stephanie Souza Neves. Meu nome é Júlia Faria Venâncio de Andrade. Somos universitários da UEG, Universidade Estadual de Goiás. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conjuntos e suas operações. Dentro dos conjuntos, a gente tem algumas operações que podem ser feitas. Entre elas, a gente tem, como primeiro exemplo, a intersecção. A intersecção ela é representada pelo luzinho de cabeça para baixo, tá vendo? Isso é o símbolo da intersecção. Corresponde aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Ou seja, a intersecção B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Como que a gente pode exemplificar isso? Se a gente tiver o conjunto A com 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e o conjunto B como 1, 3, 6 e 7, a intersecção entre A e B seriam os números que têm em comum entre esses dois conjuntos, que nesse caso é o número 1 e o número 3. Nesses conjuntos que a gente vai estar apresentando, nessas operações, a gente sempre vai usar o mesmo A e o mesmo B para representar para vocês. Outra operação presente que é feita entre os conjuntos é a união, apresentada pelo U, que está entre parênteses ali. E essa união ela pode ser definida como a junção dos elementos, né, dados em cada um dos conjuntos. Então, a definição é a união B é igual a x, tal que x vai pertencer a A ou x vai pertencer a B. Ou seja, não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo, mas vai ser a união dos dois. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo, né, do A e do B, que foi exemplificado na outra explicação, e a gente faz a união dos dois da seguinte forma, juntando os elementos que tem em A e em B. Então, a gente vai ter que A união B é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A terceira operação que são feitas dentro dos conjuntos é a diferença, né? A diferença ela corresponde aos elementos que repetem somente ao primeiro conjunto, que pertencem somente ao primeiro conjunto. Então, vamos lá. A diferença B é igual a x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Nesse caso, no exemplo que a gente está usando de A e B, seria a quantidade de elementos que tem A menos a quantidade, os elementos que existem em B. Por exemplo, em B a gente tem 1, 3, 6 e 7. Porém, os únicos elementos que tem em B e também tem A é o 1 e o 3. Então, seria todos os elementos de A menos os que tem em B, que ficaria 0, 2, 4 e 5. Agora, se for a diferença entre B e A, seria todos os elementos de B, que no caso é 1, 3, 6 e 7, menos os que existem em A, que também é 1 e 3, né? Então, B diferença A é igual a 6 e 7. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de Venn, que é uma maneira de representar esses conjuntos e as operações que foram feitas entre eles graficamente. Aqui a gente tem o diagrama de Venn e ali as operações que a gente fez anteriormente. Então, primeiramente, a gente vai começar com a intersecção entre A e B, que a gente descobriu ser o número 1 e o número 3. A intersecção entre dois conjuntos sempre vai estar nessa parte aqui do meio, né, que é em comum entre os dois conjuntos. Isso. Então, como segundo exemplo, a gente tem a união entre esses conjuntos. A união do conjunto A com o conjunto B são as somas dos seus valores, né? Então, assim, a união ela é representada por todo esse diagrama, né? Esses dois atos, todos os números que tem dentro deles, representam a união. A intersecção é só esses dois, como a Júlia já falou, porque a gente tem que lembrar que o valor de B e o valor de A que tem em comum. Dentro desses atos, a gente consegue perceber que o que tem em comum é o 1 e o 3. Isso. E agora, partindo para a diferença entre esses dois conjuntos, a gente precisa lembrar que, no caso, a diferença entre A e B são os elementos que tem em A, mas que não tem em B. Ou seja, o 0, 2, o 4 e o 5. Então, a diferença entre A e B vai estar representada nessa parte aqui do diagrama, que é o 0,
0, 2, o 4 e o 5. Por isso que ela tem que estar do lado de fora das partes que estão unidas. Tá? Já a diferença entre B e A é o mesmo sentido. É os valores de B menos os valores que tem em comum em A, que é 5 e 7. Agora a gente vai trazer para vocês alguns exercícios para que vocês tenham um tempo para estar fazendo. Então vamos ao primeiro exercício. Ele diz o seguinte: as praias de Caburé e Atins são as belezas naturais próximas da cidade de Barreirinhas, localizada atualmente a 265 quilômetros de São Luís, Maranhão, fazendo essa cidade um centro turístico, recebendo milhares de turistas ao ano. Em uma pesquisa encomendada por uma empresa de turismo, verificou-se que entre os turistas consultados, 110.000 visitaram a praia de Caburé, 70.000 visitaram a praia de Atins, 50.000 visitaram as duas praias e 9.000 não visitaram nenhuma. Então, o programa quer saber o quê? O número de turistas consultados, né? O total de turistas consultados. Então, a resolução desse programa é feita da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que colher os dados, né? Que foram dados anteriormente. Primeiramente, a gente vai olhar, né, quantas pessoas visitaram a praia de Caburé. No caso, foi 110.000, Atins foi 70.000, que visitaram ambas 50.000 e que não visitou nenhuma, 9.000. Então, representando isso no diagrama de Venn, a gente tem da seguinte forma. Primeiro, a gente vai começar pela intersecção, ou seja, quantas pessoas visitaram as ruas? No caso, Caburé e Atins, que foram 5.000. Agora, que visitaram Caburé foi 110.000. Só que a gente já sabe que aqui, tirando essa parte, a gente já tem 50.000 pessoas. Então, quanto que falta para alcançar 110? 60, né? Então, 60.000 aqui. E, fazendo da mesma forma para Atins, a gente aqui já tem 50.000 pessoas, né? Então, vai ficar faltando quanto para completar 70? 20. E quantas pessoas não visitaram nenhuma? 9. Então, tem que ficar fora do nosso diagrama. Então, agora a gente vai fazer a soma, né? De quantas pessoas foram entrevistadas no total. Então, a gente soma os 60 mais os 50 mais os 20, que vai dar 130.000, mais os 9.000 pessoas. Então, no total, foram 139.000 turistas entrevistados. Agora a gente vai dar o tempo para esse segundo exercício. Vamos ver esse segundo exercício. Em uma pesquisa de opinião realizada com 200 estudantes do IFPE a respeito de preferência dos alunos quanto ao estilo musical, constatou-se que 85 estudantes gostam de rock, 70 estudantes gostam de forró, 65 estudantes gostam de brega, 40 estudantes gostam de rock e forró, 20 estudantes gostam de rock e brega, 30 estudantes gostam de forró e brega e 10 estudantes gostam dos três estilos musicais, rock, forró e brega. Determine quantos estudantes não gostam de nenhum desses três estilos musicais. Agora vamos à resolução. A primeira coisa que a gente tem que ver é qual é a intersecção desses três conjuntos. Nesse caso foi representado por F de forró, B de brega e R de rock. A intersecção entre esses três conjuntos é a quantidade de alunos que gostam dos três, que está representado no meio desse diagrama de Venn. Né? A gente tem que lembrar também que esses diagramas não necessariamente precisam ser só dois conjuntos, como nesse caso, que são três. Né? Então, a intersecção entre os três conjuntos é o valor que tem aqui no meio, que engloba os três árcos. Tá? Agora, qual é a intersecção entre F e B? Quais são os alunos que gostam de forró e brega? Os alunos que gostam de forró e brega são um total de 30 alunos. Forró está representado nessa circunferência e o brega nesse. O total de alunos que gostam dos dois os representados nesse local aqui. 20 mais 10, 30. Agora, a quantidade de alunos que gostam de rock e brega. Rock está representado nessas circunferências e brega nessa. E o valor total é de 20 alunos. Então, é como se a gente excluísse esse arco e ficasse apenas esses dois. E no caso, seria 10 mais 10, que é o valor de 20. E agora, a intersecção entre o
rock e o forró. Então, vamos supor, de rock e forró. No caso, seria esse círculo, né? De rock e esse de forró. Se a gente imaginasse que esse não existisse, ficaria a soma de 30 mais 10, que é a intersecção entre eles, que no caso são 40. A quantidade de alunos, que não gostam de nenhum tipo é 60. Então, para a gente chegar no resultado que a gente pretende, a gente tem que somar todos esses valores, que no caso seria 25 mais 20 mais 10 mais 10 mais 30 mais 60 mais 35, que daria 140, e subtrair no total de alunos, que eram 200. Então, a quantidade de alunos que não gostam de nenhum desses tipos de música são 60 alunos. Obrigada a todos.